Vamos para mais um vídeo de programação de jogos. Então, um item fundamental para programar jogos é também entender como manipular matriz, né? E um bom exercício de programação para isso é fazer a implementação de uma matriz numa linguagem de programação. E para fazer a implementação de um problema, né, resolver um problema no computador ou representar um problema no computador, você precisa primeiro compreender como aquele problema ou como um determinado conceito funciona, né? E você precisa dominar bem esse conceito antes de programar. Então, matrizes, né? Nós vemos aqui na tela que matriz é uma array retangular ou uma tabela de números, símbolos ou expressões arranjadas em linhas e colunas, né? E vemos dois exemplos de matriz, uma matriz numérica aqui, né? Então você vê alguns números numa disposição de linha e colunas, e você também vê uma matriz. Ela é mais abstrata, né? Ela tem alguns símbolos, né? Então A1 poderia ser qualquer coisa, A12 poderia ser qualquer coisa, né? E esse qualquer coisa para nós geralmente vai ser números, né? Às vezes a gente faz alguma expressão analítica, ou seja, a gente faz algumas equações e a gente manipula as matrizes com equações, né? Isso também é bem comum no desenvolvimento de jogos ou de simulações. Então, com essa ideia, é importante a gente partir para um rabisco inicial, né? Então, vamos fazer um rabisco aqui, né? Então, matriz. Então, eu vou dar um nome para uma matriz, né? Por se tratar de um objeto abstrato, é interessante a gente nomear esse objeto para que a gente saiba que a gente está falando dele, né? Então, aí a gente tem a matriz A, e aí eu tenho o meu primeiro elemento, que ele está na primeira linha e na primeira coluna, né? E aí eu tenho o meu segundo elemento, que ele está na primeira linha e ele está na segunda coluna, um outro elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Aí temos mais um elemento que ele vai estar posicionado na segunda linha e primeira coluna, outro elemento, segunda linha e segunda coluna, outro elemento, segunda linha, terceira coluna. Então, olha só, se eu pensar esses elementos como uma variável, né? Então eu vou atribuir um valor para A1, então vou pôr 1. Depois atribuir um valor para esse outro elemento, o valor 2, o número 2. Depois um novo elemento que vai assumir um novo valor. E assim eu vou atribuindo valores, atribuir valores bem fáceis, né? Para essas variáveis. E aí, pronto. Agora, se eu observar de novo a minha matriz A, aí eu vejo onde é o A1, eu coloco o valor 1, onde é A12, eu coloco o valor 2, e assim eu vou construindo uma matriz. Então, vamos dar separar, né, para analisar, separar assim, tipo, isoladamente, né, um elemento. Então eu tenho um elemento A, né, e por que eu estou usando a letra A minúscula? Porque eu chamei a matriz de A maiúsculo. Então, quando a gente vê algum livro de matemática, alguma coisa assim, as matrizes geralmente elas são representadas por letras maiúsculas, né? Então aí eu pego o coeficiente, por exemplo, na linha I e na coluna J. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui a linha, é o número da linha, né? E aqui eu tenho o número da coluna atrelado ao segundo elemento aqui dessa notação. E esse cara, ele está associado a um valor ou expressão, né? Eu vou deixar aqui simplesmente como valor, porque como a gente está implementando, como faremos a implementação de uma matriz no computador, inicialmente a gente vai trabalhar com valores, né? Então aí eu preciso também pensar na representação dessa matriz e eu preciso anotar as informações que são pertinentes a esse objeto, né? Eu vou utilizar uma linguagem orientada a objetos, então eu vou pensar nele como um objeto, então eu preciso descrever esse objeto. E aí
Então eu tenho as seguintes informações, né? Iniciais, né? Isso daí vai ficando mais completo à medida que os vídeos vão evoluindo, né? Então eu tenho linhas, aí eu tenho colunas, aí eu tenho os meus elementos, e aí eu já tenho que pensar, nossa, o que essa linguagem me oferece que é interessante para representar isso, né? Então em C++, as linhas eu vou usar o tipo unsigned int. Ele é um tipo de inteiro não sinalizado, né? Não faz sentido eu ter uma linha negativa. A mesma coisa para a coluna. E depois os elementos, por se tratar de uma computação, eu vou querer números quebrados inicialmente, né? Eu vou implementá-la como um double. Então, beleza. Agora eu volto a minha atenção para a linguagem de programação e eu quero ver o que tem disponível, né? Eu tenho variáveis, né? Então eu poderia usar variáveis do tipo A11, A22 e assim sucessivamente com os números aí, mas isso seria um problema. Por quê? Quando eu estou escrevendo no texto, né, no código-fonte, isso daqui vai ser atrelado a um texto. Isso não é um número, esses valores das posições. Então isso vai limitar as possibilidades dos algoritmos que eu posso fazer, né? Então usar variáveis para isso. Como que eu vou representar ora uma matriz que é 3 por 3, ora 10 por 10? Não dá para crescer aquele texto, então eu preciso de outros recursos, né? Que sejam mais adequados ao que a minha proposta, né? Então eu também posso pensar em arrays, né? Então arrays já é uma característica bem legal, né? Então, por exemplo, se eu fizer um int dados, vou deixar vazio aqui e usar uma lista para iniciar, ele vai criar uma área na memória, onde ela vai ter 3 posições com inteiros, né, para simplificar aqui a nossa compreensão. Então, vou pôr valores 3, 7, deixa eu ver, 4. E aqui eu vou ter as posições, né? 0, 1 e 2. Então aqui em cima eu tenho posições. E aqui eu tenho os meus valores. Qual é a vantagem de utilizar um array nessa situação, né? Então nessa situação, utilizar um array ele vai permitir isso, por exemplo, ó, observe. Então eu vou declarar uma variável int pos é igual a 0. Eu consigo falar dados na pos mais 1 é igual a 10. Então o que acontece? Quando eu estiver avaliando essa expressão, né, meu programa estiver executando, o pos vale 0, mais 1 é igual a 1. Isso seria a mesma coisa que escrever dados na posição 1 é igual a 10, aí seria a mesma coisa que vir aqui e colocar 10. Então, olha as vantagens do array, né? Por ele ser indexado, né? Por ele permitir um valor aqui dentro e um valor que é de fato um número, é de fato um resultado de uma expressão, né? Que nem nesse exemplo que a gente trabalhou. Isso vai aumentar muito as nossas possibilidades, né? Então, o C++ também oferece arrays 2D, só que como a matriz ela pode aumentar de tamanho, diminuir de tamanho se eu quiser fornecer um mecanismo de resize dela, né, de redimensionamento, eu acho que vai ser mais interessante nós voltarmos nossa atenção para os de ponteiros, né? Por quê? Os ponteiros, eles têm uma relação
muito próxima com arrays, né, na linguagem C e no C++, e aí eu consigo, por exemplo, vou alocar em C++ aqui, int dados é igual a new int 3. Então pronto, dessa maneira o que vai acontecer? Eu vou ter um ponteirinho chamado dados, né? Então aqui eu tenho dados, aí ele aponta para uma posição de memória que tem 3 inteiros disponíveis para minha computação. Então esse cara já está ficando mais interessante, porque no meio do código eu posso fazer o quê? Eu posso usar o operador de liberar memória, né, para arrays, e aí eu liberei o que eu tenho em dados e eu posso depois realocar esses dados novamente, né, num outro trechinho de código aqui, com outro tamanho. Então isso daí vai me dar uma flexibilidade maior, é a flexibilidade que eu quero alcançar quando eu estiver fazendo a minha classe de matrizes, né? Então, pensando nisso, como que eu poderia fazer para ter uma estrutura com 2 dimensões, linhas e colunas, né? Eu posso pensar num ponteiro para ponteiro, né? Então aqui eu vou ter ponteiros para ponteiros na real. Então o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, agora eu já vou caminhar, né, para o meu problema em si. Então eu posso fazer assim, double, asterisco, asterisco A é igual a new double, asterisco, linhas. Então, qual é o efeito dessa linha de programação? Essa linha, né, de código, ela vai criar um array, eu vou representar assim para ficar mais fácil, né? Porque ele está na memória lá em alguma posição, mas aqui no meu papel eu posso fazer uma representação que me facilita, né? Então o meu A, ele aponta para essa região de memória e ela tem ponteiros disponíveis, né? Então agora eu posso fazer o que? Eu posso usar um laço for, aí eu posso ter um int, aqui eu vou usar int, né? Mas na hora da programação a gente vai usar um signed int, né? E aí eu vou pôr L é igual a 0, L menor do que linhas, L++, e aí para cada uma das posições desse ponteiro para ponteiro, eu posso falar, na posição L, isso vai ser igual a new double com o valor de colunas. Então, agora, o que vai acontecer? Quando L for 0, eu tenho aqui a minha posição 0, ele aponta para uma região de memória, ele aloca uma nova região de memória, que vai ser um monte de double, consecutivos, né? Aí ele vai depois na linha 1 e ele faz mais uma posição de memória com o mesmo número de elementos, né? Ou seja, eu estou conseguindo criar uma estrutura que vai acomodar uma representação bidimensional. Então aqui embaixo eu poderia fazer acessar no primeiro array a posição 0 e depois no segundo array a posição 2 e atribuir o valor 3. Então o que aconteceria? Aqui eu venho na posição 0, então é este array. Depois eu vou contar 0, 1, 2 e aí vou armazenar o valor 3. Certo? Então, com essa representação será possível no próximo vídeo a gente fazer a implementação de uma matriz. É isso, até mais.